Fala, meu amigo tricolor, tudo bem com você? Eu espero que sim. Após algum tempo, passando aqui para falar alguma coisa do São Paulo, né, no nosso canal. Não esquece de deixar aquele like maroto, aquele compartilhamento lá com os grupos que você tem aí, com os amigos, né? E se você não é, se inscreva aí no canal. Cara, tem tantas coisas para falar, né, do São Paulo. Contusão do André Silva, a coisa mais séria do que parece do Oscar, é que há quem diga que ele não volte mais esse ano e talvez nem volte mais a jogar bola. Obviamente que nesse momento o que menos importa é o futebol, que Deus ajude o Oscar, que ele possa pelo menos, Deus queira que ele volte a jogar bola, ainda pelo São Paulo, mas assim, acima de tudo, acima daquilo que é do nosso interesse de jogar bola, não, que ele volte a ter uma vida normal. Certo? Porque foi muito sério. O que mais me espanta, que me deixa indignado, que foi uma jogada covarde, não foi marcado o pênalti, o vagabundo em campo não marcou a falta e os vagabundos do VAR não chamaram para marcar o pênalti. Então, se você pergunta para a boleiragem, a cama de gato ela é um ato mais covarde do que um carrinho com pé alto. Talvez uma cama de gato que tenha acabado com os planos do Oscar no São Paulo, ou dos planos do São Paulo para o Oscar. Então são muitos assuntos. André Silva, como é que vai ser agora? Coloca Dineno, coloca Tapia. Tudo isso vem sendo discutido aí na imprensa, nos canais segmentados. Lucas, volta, não volta? Vai voltar com ritmo, sem ritmo? Acabando o Libertadores, vai operar, não vai operar? O que está acontecendo? Então, assim, são muitos assuntos. E eu queria, nesse vídeo curto aqui, mais uma vez aqui, não é negativismo, eu não gosto disso, porque eu nem sou muito realista. Como é não? Nem sou muito positivista e nem muito pessimista. Aliás, se tem um cara que fala bem do time do São Paulo, sou eu, né? Contra muitos elementos e fatos até, eu sempre sou um cara muito positivo com relação ao time do São Paulo. Mas eu queria falar muito da direção. O São Paulo hoje tem uma dívida extraordinária, feita por essa direção, que faz parte da direção Aidar, que faz parte da direção Leco, e que, por sua vez, chegou ao poder após, entre aspas, sair da gestão Leco, se fazer de oposição e chegou ao poder. É mais ou menos o que acontece, se lembra do Geraldo Alckmin? Que o Lula queria voltar à cena do crime, etc e tal, aí de repente o Geraldo Alckmin vira vice do Lula. Mais ou menos isso. O São Paulo é o retrato da política no Brasil. E da pior. Esse aqui é o problema, tá? Nós temos até alguns políticos bons. Temos até alguns políticos decentes. Mas o São Paulo, juntamente com seu rival Corinthians, representa o que há de pior na política do Brasil. São Paulo e Corinthians são dois times assim absolutamente idênticos, parecidos no que eles pensam, no que eles fazem, como agem. O Corinthians tomou transfer ban, o São Paulo, para não ficar para trás do seu rival, também tomou transfer ban. O Corinthians tem uma dívida gigantesca e o São Paulo, para não ficar para trás do seu rival, também tem uma dívida gigantesca. Então, o nosso amigo Rafael mandou um gráfico hoje que muito me assustou. O São Paulo tem de adiantamentos de receita mais de 36% do seu orçamento. O São Paulo tem de dívidas bancárias mais de 32% do seu orçamento. E o São Paulo tem de dívidas, tributos, outras coisas lá, uma porcentagem também alta. E pasmem, com o futebol, com passivos trabalhistas, não chega nem a 13%. Não chega nem a 13%. Ou seja, todas as receitas do São Paulo hoje, obviamente que uma coisa está interligada à outra, mas o que o São Paulo Futebol Clube, São Paulo Futebol
Futebol Clube. O que o São Paulo menos gasta hoje é com o futebol atual. É com o time. Então, assim, é um negócio espantoso. Porque se você tirasse, pelo menos, as dívidas bancárias, você elimina as dívidas bancárias, São Paulo teria um baita de um time hoje. Teria totais condições de ter um baita de um time hoje. Time muito melhor do que esse. Bem melhor. Para competir com aí na Libertadores, com o Palmeiras, com o Flamengo. Então, assim, eu venho me lamentando muito no lugar em que esses caras colocaram o São Paulo. Me lamento pelas torcidas organizadas apoiarem isso. Muito me lamento. Porque aí talvez algum membro de uma torcida organizada possa ver esse vídeo e dizer: ah, mas por que você não faz nada? Cara, porque eu não tenho condição de me organizar como vocês têm. Entendeu? Então, se eu tivesse condição de me organizar, chamar todos os caras aí que fazem conteúdo nos canais segmentados, se eu tivesse condição de organizar, pagar na imprensa aí, ó, olha, manifestação no Clube Social do São Paulo no dia tal, eu faria isso. Eu não tenho condições para tal. Então vocês, o pessoal da torcida organizada, eles têm condições para tal. Por isso que se chama torcida organizada. Não, eles vão receber cara em aeroporto. Quando o time tá mal, eles vão lá pressionar, consegue parar ao meio-dia, consegue fazer. Então, eles são organizados. E a torcida organizada do São Paulo Futebol Clube, ela não faz nada com relação a isso. Pelo contrário, estranhamente começa a falar mal de diretor de futebol e tal, e sempre isentando o presidente da República. Você nunca vê uma manifestação das organizadas relativamente ao presidente da República. Também não. Também não. Mas assim, não fala com relação ao presidente de São Paulo, que é o principal culpado por todo esse caos. Torcidas organizadas, sabe que é o principal culpado por todo esse caos que tem no São Paulo hoje, de não ter dinheiro, de não conseguir competir com juventude, com o esporte, não consegue competir financeiramente, com o Mirassol, com o Bragantino, com o Vasco, nem com o Vasco não consegue competir com... Perdemos o Thiago Mendes pro Vasco, tá? Não consegue competir nem pro Vasco, não consegue competir com o Cruzeiro, com ninguém. Culpa hoje é do Júlio Casares. E isso tudo é muito triste, porque o São Paulo hoje é um clube que ele não se declara falido, mas parece que está falido. Que ele não pode gastar um centavo. Ele não tem dinheiro para gastar um centavo. Vive se recorrendo a empréstimos bancários, agora recentemente a 50 milhões de reais. Eu queria encerrar, para não passar de 10 minutos o vídeo, dizendo, o Corinthians, ele provavelmente aí ele vai mudar o nome do seu estádio, que hoje é Neoquímica Arena, parece que tem 2 ou 3 empresas ali interessadas em substituir o nome ali que está no seu estádio. E hoje a multa é em torno de 50 milhões. O contrato com a Mondelez, ela está prestes a se encerrar também. Prestes a se encerrar. Então, se o São Paulo tivesse pessoas capacitadas, o que eu muito duvido, tenho lá minhas dúvidas se tem pessoas capacitadas, tenho até minhas dúvidas se tem pessoas com boas intenções. Se o São Paulo tivesse pessoas com boas intenções e capacitados, eles não teriam pressa nenhuma para renovar com a Mondelez, nada disso. E esperava para ver o que o Corinthians vai fazer com o estádio dele. Não estou falando, o Corinthians fechou lá por 20 anos com a empresa X por 1 bilhão. A Mondelez chega, eu quero oferecer 800 milhões por 20 anos. Ok. Quanto que é a minha dívida bancária hoje? A minha dívida bancária hoje é 250 milhões. Ô Mondelez, vem aqui. Eu renovo com você. Só que eu preciso pagar essa dívida aqui que me sufoca. Essa dívida aqui impede que eu tenha um time competitivo, inclusive para que a sua marca fique mais exposta. Você não me dá um adiantamento aqui, ó? Estamos refazendo aqui com vocês aqui por 800 milhões, por 20 anos. Só que eu preciso aqui, cara, de 300 milhões no ato. Eu preciso de 300 milhões no ato. Você me faz isso? Paga a dívida bancária. Agora, é o que eu falei para vocês, meus caras, eu não quero me estender. Tem que entender se eles estão trabalhando para o São Paulo ou para alguma outra coisa.
tem que entender se eles têm capacidade ou não, se eles têm boas intenções ou não. Eu hoje eu tenho o direito de duvidar que eles têm capacidade e tenho o direito de duvidar das boas intenções deles, porque foram eles que colocaram o São Paulo nessa situação. Então é isso. Eu acho que dá para se resolver. É possível resolver. Não me parece sequer muito complexo resolver. Agora, eu tenho lá minhas dúvidas se eles têm capacidade para tal e um outro passo se eles têm boas intenções para isso. Essa é a minha grande questão. Um abraço a todos aí, curta, se inscreva, compartilhe e até a próxima. E acabou o papinho juntos pelo São Paulo, isso é coisa de babaca. É vamos São Paulo. É vamos São Paulo, não é juntos pelo São Paulo, nem vai São Paulo, tá? É vamos São Paulo. Juntos pelo São Paulo é o caramba, como diz um blogueirinho aí.